E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, no videozinho de hoje eu queria passar aí algumas dicas para vocês com relação à otimização do sistema. E também vou fazer um videozinho tutorial, porque toda vez que eu formato o computador eu fico fazendo algumas otimizações e várias delas acabam passando batido. Então esse vídeo vai servir também para mim, para toda vez que eu fizer alguma atualização eu vim aqui fazer essas otimizações e melhorias para deixar o Windows com uma performance um pouquinho melhor, beleza? Principalmente na questão dos jogos. Então, se você gostar desse vídeo, considere aí se inscrever. Gostaria também de agradecer todo mundo que está se inscrevendo no canal. E sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Bem, galera, a primeira dica que eu queria passar para vocês é com relação à atualização do Windows, né? É importante vocês verificarem aí se o Windows de vocês está atualizado. O meu foi verificado hoje às 9h55, então eu vou dar uma verificada aqui para ver se tem mais alguma melhoria. Vez ou outra tem alguns updates que são importantes, principalmente com relação à segurança do Windows, então eu aconselho vocês a estarem sempre olhando. Já apareceu aqui duas atualizações com relação ao antivírus do Windows, então é bem importante que vocês façam. E tem algumas melhorias que são opcionais, que ele coloca aqui com relação, provavelmente vai ser alguma coisa relacionada a visual, então essa daqui é opcional, você pode fazer ou não. Eu priorizo realmente, principalmente as atualizações realmente relacionadas à segurança do Windows. Com relação a essas outras aqui, é uma questão opcional. Então, essa é a primeira dica para que vocês deixem o Windows mais fluido, né? E principalmente também com relação a essa proteção que eu falei. Bem, galera, a segunda dica relacionada aqui à parte de sistema, né? Então a gente vai vir aqui nesse ícone de sistema, parte de tela, som, não tem muito o que a gente mexer, então a gente vem primeiro para essa parte de notificação, né? Eu vou desligar aqui, tirar todas essas notificações e desligar aqui essa parte de notificações. Eu não quero que fique subindo essas notificações, que vez ou outra atrapalha um pouco aí com relação ao sistema, né? Bem, a segunda parte aqui que a gente vai mexer é nessa parte de assistente de foco, eu deixo desativado aqui. Bem, a parte de energia a gente vai falar isoladamente, daqui a pouco eu falo para vocês. A próxima parte aqui, essa parte de armazenamento, eu costumo deixar essa parte desativada. Eu costumo fazer essa parte de liberar espaço de forma manual, eu mesmo fazer, então eu deixo isso aqui desativado para que o Windows não comece a fazer em algum horário indesejado, em algum momento que eu esteja fazendo algum vídeo, jogando algum jogo, então eu deixo isso aqui desativado. E galera, na sequência a gente chega aqui no modo tablet, então a gente vai deixar desativado esse modo tablet e nunca alterar para o modo tablet. Na sequência aqui a gente vai vir aqui para a parte de multitarefas. Essa questão, galera, é quando a gente chega nessa parte aqui de multitarefas, é justamente essa propriedade aqui do Windows, dele quando a gente estiver movendo as caixas, ele já direcionar aqui para onde a gente quer colocar aqui as janelas, né? Então eu vou tirar isso aqui, vou deixar ele desativado, assim a gente vai ter mais liberdade para mexer aqui com as nossas janelas, principalmente se você estiver trabalhando aí com dois monitores, né? Então ele fica grudando aqui automaticamente e essa possibilidade aqui a gente pode tirar. E ainda aqui na parte de multitarefas eu deixo essa parte de linha do tempo também desativada. Proteção para esse computador, a gente não vai mexer em nada aqui. Experiências compartilhadas, eu também não costumo mexer em nada aqui nessa parte. Sequência aqui, essa parte de área de transferência eu também deixo desativado e área de trabalho remoto eu também deixo desativado. Bem galera, então finalizando essa parte aqui de configurações do sistema, a gente vai voltar aqui. Agora a gente vai vir aqui nessa parte de personalização. Uma coisa que eu costumo alterar aqui é nessa parte de cores. Se a gente deixar esse efeito transparente, fica esse efeitozinho aqui que deixa um pouco do papel de parede aparecendo. Isso consome um pouco também, então eu costumo deixar essa parte desativada, então ela fica assim toda fosca, e isso aqui melhora um pouquinho. Então nessa parte de configurações de cores eu tiro aqui esse efeito de transparência. Uma coisa que muita gente pergunta é a respeito desses ícones pequenos, então se vocês vierem aqui na parte de barra de tarefas,
tem essa opção aqui, ó, usar e botões pequenos na barra de tarefas. Se você desativar, ele fica grande, se você ativar, ele fica desse jeito pequenininho. Eu prefiro deixar os ícones assim, dessa forma pequenininha. Bem, galera, a próxima configuração que a gente vai fazer, a gente vai voltar aqui, vai vir aqui na parte de aplicativos, e aqui nessa parte de aplicativos a gente vai vir nessa aba aqui de inicialização. Bem, galera, aqui eu só costumo, vou até tirar esse Microsoft Edge, aqui eu só costumo deixar os aplicativos de segurança, de áudio e esse LG Hub, que é para configurar a questão das luzes aqui do meu mouse. Então todos os outros eu desativo. Se eu precisar acionar qualquer um deles, eu vou e abro. Isso faz com que o Windows não fique inicializando vários programas, e isso vai deixar ele um pouco mais leve. E galera, na sequência a gente vai voltar aqui e vai vir nessa parte aqui de jogos. Bem, nessa aba eu desativo essa parte do Xbox Game Bar, então a gente não vai utilizar isso aqui, então eu desativo. Na parte de captura, eu também deixo essa parte ativa, que é com relação ao áudio gravando. Pode ser que isso aqui interfira na parte de gravação dos jogos. Como eu faço isso aqui no PC, eu deixo ativada. Nessa parte do modo do jogo, essa parte aqui, galera, depende muito do computador de vocês. Então, o que eu indico é que vocês testem aqui. Eu costumo deixar essa parte do modo de jogo ativado, mas vocês podem também fazer o teste e tirar isso aqui e ver como é que cada computador se comporta, né? Então, para mim tá funcionando bem assim, eu vou deixar isso aqui ativado. Próximo passo, a gente vai voltar aqui. Eu vou vir aqui agora na parte de privacidade. Então, aqui no geral, essa parte de privacidade eu costumo desabilitar todas elas. Controle por voz também deixo, que é justamente a parte da Cortana. Essa parte de personalização de escrita eu deixo. Isso aqui serve para que ele utilize o histórico de coisas que a gente mais digita para colocar. Isso aqui não consome muito, eu costumo deixar. Parte de diagnóstico e histórico eu também não mexo. Bem, galera, a partir de agora, na parte de permissões dos aplicativos, a gente tem que ficar atento aqui a duas questões. Toda vez que a gente tiver aqui embaixo a questão das permissões, a gente vai ter esse botão aqui em cima, praticamente para todas esses outros menus aqui, e a gente pode alterar aqui e desativar. Não sei porque eles fizeram dessa forma. Nos outros é basicamente já aparece aqui de imediato, né, assim como esse, mas esse tem esse botão e a gente tem que clicar nele para poder ativar ou desativar. Então vocês fiquem atentos. Nessa parte aqui, praticamente eu desativo tudo, eu só deixo ativo aqui a parte da câmera e do microfone. Todas as outras a gente pode desabilitar. Então, a questão da câmera aqui, ela fica ativa e eu deixo só para os aplicativos que eu realmente, de fato, vou utilizar. Mesma coisa aqui para a parte do microfone. As coisas que eu não vou utilizar, eu posso tirar aqui. Então, posso tirar para isso, posso tirar para isso. Skype eu não utilizo, então deixo só para a questão dos aplicativos que eu vou realmente utilizar. Notificações, ó, ele fica de fato aqui ativo, então vocês podem desativar clicando nesse botão aqui. Informações de conta, normalmente eu deixo ativo justamente para questão da compra dos aplicativos na Microsoft Store. Não, essa parte aqui eu não mexo. Parte de contatos, eu costumo deixar ativo também, mas pela questão do calendário e do e-mail. Calendário, mesma coisa. Histórico de chamadas, a gente pode desativar. Aqui na aba de e-mail, eu não mexo, eu deixo ele ativo mesmo. A parte de tarefas aqui, eu não utilizo, então eu posso desativar. Sistema de mensagens, desativar também. A parte de rádio, também desativar. Aqui na parte de outros dispositivos, são para outros dispositivos que você não esteja conectado no computador, então essa parte aqui também tiro, deixo para que funcione somente os dispositivos conectados ao computador. Bem, galera, a gente chega num ponto bem importante aqui, que são os aplicativos de segundo plano. Essa parte aqui eu costumo deixar desativado. Aplicativos em segundo plano vão consumir aí do nosso processamento, então eu deixo isso aqui desativado. Parte de diagnósticos também desativada. Parte aqui de documentos eu também altero, deixo isso aqui desativado. Imagens, mesma coisa, desativado. Vídeos também. Sistema de arquivos também.
Pronto, então deixa essa parte toda desativada. Aqui na parte de ativação de voz tem um detalhe aqui que a gente deve deixar ativado, porque se a gente desativar essa parte aqui de escolher o aplicativo padrão ao pressionar o botão do headset, ele vai ficar com a parte da Cortana aqui ativada, então isso aqui também vai consumir. Nesse caso aqui a gente quer deixar esse botão aqui ativo justamente para que a Cortana não fique funcionando em segundo plano. Então a gente finaliza essa parte aqui das configurações do Windows. Vamos agora para a próxima configuração. Bem, galera, a próxima configuração que a gente vai mexer aqui é na parte de energia. Então a gente vai colocar aqui, ó, configurações de energia. Nesse menu aqui a gente vai procurar essa opção aqui de adicional. E o que acontece aqui, né? Aqui a gente tem alguns planos de energia, que é como o Windows ele vai lidar com relação à distribuição aí de energia de acordo com as atividades do computador. Então a gente tem um perfil equilibrado, tem um perfil de economia de energia e tem um alto desempenho. A gente também tem uma opção de máximo desempenho que a gente vai habilitar ele pelo CMD. Como é que funciona, galera? Isso aqui o Windows ele fica equilibrando a parte de consumo e às vezes ele limita alguns hardwares justamente para fazer esse equilíbrio entre a energia e a performance, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa parte liberada para que quando a gente tenha alguns processos, por exemplo, nos jogos que a gente realmente quer o burst máximo do processador, alguma coisa do tipo, então a gente vai poder utilizar e ele não vai estar limitando aqui. Isso vai fazer com que a gente tenha mais desempenho aí nesses processos, né? Então, para isso a gente vai abrir aqui o CMD. Eu vou deixar esse código aí na descrição. Vocês vão colar esse código aí. E com isso ele já vai habilitar a parte do desempenho máximo. Quando vocês fizerem isso, vocês vão fechar, abrir aqui de novo e vai aparecer a parte aqui do desempenho máximo. Então a gente vai deixar escolhido aqui essa parte de desempenho máximo. Ainda na parte do CMD tem uma outra opção que a gente pode colocar aqui, é justamente com relação à questão da hibernação do computador. Como a gente praticamente não utiliza essa parte de hibernação, pelo menos eu gosto de desativar isso aqui, porque o Windows ele separa uma parte do hardware justamente para ficar utilizando nessa parte de hibernação. Então fazendo isso a gente vai liberar um pouco aqui do nosso hardware com relação a isso. Então a gente desabilita aqui. Eu vou deixar esses dois links aí na descrição caso vocês queiram utilizar, beleza? Então essa aí é mais uma dica para a gente ter um pouco mais de performance no nosso computador. Bem, galera, depois de fazer esse ajuste, a gente tem a opção também de mexer aqui nessa parte de contas do usuário. Sabe aquelas notificações, toda vez que você vai instalar algum aplicativo que o Windows pergunta se você tem certeza, se você quer instalar, vocês podem alterar isso aqui. Isso aqui não diz muito respeito com relação à questão do desempenho. Eu costumo deixar, eu acho que é sempre bom a gente ficar um pouquinho atento aí às coisas que a gente está instalando, e toda vez que ele pergunta a gente fica... tem gente que gosta de desativar isso aqui, inclusive não é recomendado, então eu costumo deixar aqui. Isso aqui não me incomoda muito, então eu deixo essa parte ativa. E galera, um outro detalhe é com relação à placa de vídeo, né? Tem alguns ajustes que a gente pode fazer aqui para otimizar. O primeiro deles que eu faço é na parte aqui do GeForce Experience. Então nessa parte aqui eu desabilito a parte aqui dos overlays, então eu deixo isso aqui desabilitado. Como eu faço a parte de captura de vídeo por um outro aplicativo, então eu não preciso deixar isso aqui habilitado. Isso vai fazer com que a gente ganhe mais um pouquinho de performance. Bem, galera, então agora a gente chega na nossa última configuração com relação à placa de vídeo. A gente vai abrir aqui a parte do painel de controle da NVIDIA. E um detalhe aqui que é importante: para que a gente faça as alterações aqui na parte de configurações em 3D, a gente tem que deixar essa opção aqui ativa. Se a gente deixar que ele decida o que o aplicativo 3D vai fazer, as outras configurações que a gente vai mexer aqui não vão funcionar. Então eu vou deixar as configurações, essa opção aqui setada, venho aqui na parte de gerenciamento, de gerenciar as configurações 3D, e a única coisa que eu vou mexer aqui é com relação ao modo de gerenciamento de energia. Aqui nessa parte eu vou deixar, o pessoal normalmente coloca para colocar o desempenho máximo, só que isso aqui, o que é que acontece? Quando a gente deixa essa opção aqui setada, tudo que a gente for fazer no computador, ele vai utilizar o máximo desempenho, então ele vai consumir o máximo, e tem algumas tarefas no PC que não são necessárias. Normalmente a gente quer utilizar isso aqui,
para algumas opções que realmente sejam necessárias, jogos, renderização de vídeos, esse tipo de coisa. Então aqui eu vou deixar dessa mesma forma e eu venho nessa parte de configurações de programa e vou setar aqui manualmente. Então, por exemplo, tem algum jogo que eu jogo aqui, eu venho nessa parte do jogo em específico. Então tá aqui o modo de gerenciamento de energia e aqui eu boto desempenho máximo. Então posso fazer isso aqui para os jogos que eu realmente estou utilizando. Bem, então nessa parte aqui de configuração de programa, aqui eu seto os programas que eu utilizo aqui para utilizar a preferência máxima de energias, ou seja, só quando eu abrir esses aplicativos que eu vou estar realmente exigindo aqui mais do PC para que ele possa me dar um desempenho máximo. Então aqui eu seleciono os programas que eu mais utilizo realmente para escolher aqui individualmente. Quando eu não estiver utilizando esses aplicativos, a gente vai estar com a melhoria aí com relação ao consumo de energia. Então essas são as duas coisas que eu utilizo aqui. Bem, galera, outra coisa que eu mexo aqui é com relação à resolução, uma coisa que a gente normalmente não vê, a taxa de atualização do monitor. Então a gente vai selecionar aqui o monitor e a gente vai escolher na parte aqui do PC. Muitas vezes ele vem setado aqui nessa forma nativa, então a gente vai escolher aqui na parte do PC, escolhe aqui e aqui a gente já pode escolher a taxa de atualização. Então aqui a gente aplica. Bem, com isso a gente fica com a taxa de atualização correta aqui do nosso monitor. Bem, galera, então são essas as configurações que eu queria passar aqui para vocês. Espero que essas dicas tenham ajudado aí a vocês com relação ao desempenho de vocês, para que vocês possam utilizar o Windows e tenham máxima performance aí nos jogos de vocês, beleza? Se tiver ajudado de alguma forma, não se esqueça aí de se inscrever no canal e de dar aquele like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Um forte abraço, galera, a gente se vê nos próximos vídeos. Abraço, valeu!